Bom dia a todos. Dando completo a igreja plenária, declaro aberta a sessão, com a graça de Deus. Cumprimento aos eminentes pares, do procurador, nossos servidores. Submeto à aprovação a ata de número 8.207. Como não houve apresentação de manifestação por alguma retificação, declaro aprovado. Será adiado em razão da ausência justificada do eminente relator, doutor Agamenon Alcântara Moreno Júnior, o 4 da pauta, o processo 15.134/2012, prestação de conta de partido político, conta anual da Comissão Provisória Estadual do Partido Republicano Progressista. Requerente Manuel Musa Amui Pinheiro, presidente da Comissão Provisória Estadual. Mesa para julgamento. O 1 da pauta, o processo 76.131/2014, recurso eleitoral em representação, distribuição de folhetos, volantes, santinho, impresso, divulgação de pesquisa, recorrente coligação Viva Mato Grosso, recorrido José Pedro Gonçalves Táxi, também coligação Coragem e Atitude para Mudar. Doutor Paulo César Alves Sodré, relator, com a palavra. Senhor presidente, trata-se de recurso eleitoral interposto pela coligação Viva Mato Grosso contra a sentença de parcial procedência da representação que reconheceu a irregularidade da propaganda eleitoral mediante impresso que não informou o nome do candidato a vice-governador, tendo, contudo, deixado de aplicar multa por ausência de previsão legal. Inconformada, a coligação recorrente argumenta, em síntese, a possibilidade de aplicação da multa prevista no parágrafo 3º do artigo 36 da Lei 9.504/97, conforme recente julgado do Tribunal Superior Eleitoral, razão pela qual pretende a reforma da sentença para sancionar em pecúnia os recorridos. Contra razões de José Pedro Gonçalves Táxi e coligação Coragem e Atitude para Mudar, onde se pugna pela manutenção integral da decisão e, aditivamente, pela condenação da recorrente por litigância de má-fé em grau máximo, haja visto a pretensão absurda e a manobra maliciosa realizada por essa, visando condenação contrária à lei. O Ministério Público Eleitoral manifestou-se pelo desprovimento do presente recurso. É o relatório. Colho do outro parecer. Mantenho o parecer. Com o parecer mantido, retorno a palavra ao doutor relator. Como relatado, trata-se de recurso eleitoral interposto pela coligação Viva Mato Grosso contra a sentença de parcial procedência da representação que reconheceu a irregularidade da propaganda eleitoral mediante impresso que não constou o nome do candidato a vice-governador da coligação representada, conforme determina o parágrafo 4º do artigo 36 da Lei 9.504/97, mas que deixou de aplicar a multa por falta de suporte legal. Inconformada com o decision, a coligação apelante sustenta que a multa prevista no parágrafo 3º do artigo 36 da mencionada lei deve ser aplicada aos recorridos nos moldes do recente julgado preferido pelo Tribunal Superior Eleitoral na representação 1073 de 2014. Razão, contudo, não assiste a recorrente. Como se diz, a multa prevista no supracitado dispositivo presta-se a penitenciar tão somente a realização de propaganda eleitoral antecipada ou extemporânea, vale dizer, aquela realizada antes de deflagrado o início do processo eleitoral, conforme precisa a redação legal. Na sequência, transcrevo e peço vênia para não ler o artigo em comento. Quanto à exigência contida no parágrafo 4º, para que, na propaganda dos candidatos a cargo majoritário, deverão constar também o nome dos candidatos a vice ou a suplente de senador, de modo claro e legível, em tamanho não inferior a 10% do nome titular, o legislador optou por não consignar pena pecuniária pelo seu descumprimento, conforme jurisprudência consolidada. E, nesse aspecto, transcrevo aqui 3 excelentes precedentes de diversas cortes eleitorais, dando guarida ao entendimento acima mencionado. Quanto à recente decisão proferida pela Corte Superior Eleitoral,
que havia reconhecido por maioria a possibilidade de aplicação de multa ao caso análogo ao dos autos, registro que referida decisão foi modificada com acolhimento parcial de embargos declaratórios que acabou por julgar regular a propaganda contestada, encerrando o debate jurídico no que concerne ao cabimento ou não da multa. E, não obstante, conforme reforçado pelo representante do Ministério Público Eleitoral em suas contrarrazões recursais, as quais transcrevo abaixo, com efeito, o representante sustenta ser a propaganda irregular realizada pelo representado passivo de sanção com fundamento no parágrafo 3º do artigo 36 da Lei 9.504/97. Todavia, da mera leitura do referido dispositivo, deflui a conclusão no sentido de que a reprimenda é aplicável tão somente aos casos de propaganda extemporânea, por conta da própria redação do parágrafo 3º, faz referência ao caput do artigo 36. Se tratando dessa manifestação, a síntese dos autos. No tocante ao requerimento dos recorridos, quanto à condenação da recorrente por litigância de má-fé, revela-se incabível, haja visto que a conduta dessa não se amolda aos requisitos estabelecidos no artigo 17 do Código de Processo Civil. Posto isso, mantenho intacta a sentença combatida em todos os seus termos e nego o provimento ao presente recurso. É como voto, senhor presidente. Obrigado. Um voto, doutor Alberto Pompado. De acordo com o relator. Doutor Lídio Modesto. Também o acompanho. Doutor André Posetti. Acompanho o voto do eminente relator, senhor presidente. Embaixadora Maria Helena. Com o relator. O Tribunal, por unanimidade, negou provimento ao recurso, não sendo voto do outro relator, em consonância com o parecer ministerial. O 2 da pauta, o processo 67.729/2012, recurso eleitoral, prestação de contas, candidato cargo prefeito, colíder, recorrente Nabouro Tomiyoshi. O relator é o doutor Pedro Francisco. Recurso eleitoral, conforme anunciado, o recorrente a sentença de primeiro grau desaprovou as contas de campanha do candidato. O recorrente alega, em síntese, que os documentos carreados nos autos não foram devidamente analisados na decisão atacada. Aduz que a ausência de assinatura do presidente do partido é uma formalidade, podendo ser sanada a qualquer momento. Afirma que apresentou todos os documentos necessários referentes aos bens e serviços utilizados em campanha com valor estimado em dinheiro. Alega que a propriedade dos bens está devidamente comprovada antes do registro da candidatura. Informa que todas as notas fiscais das despesas realizadas constam dos autos. Todavia, junta novamente o documento requerido. Requer o provimento do recurso para que sejam aprovadas suas contas. A douta Procuradoria opina pelo desprovimento. Esse é o relatório. Passo a palavra ao doutor Procurador. Mantenho o parecer. Mantido. A sentença deve ser mantida. Reitero o meu entendimento de que os documentos que acompanham as razões recursais não merecem análise deste egrégio tribunal nos processos de prestação de contas. A resolução TSE que trata do tema prevê prazo peremptório para apresentação de esclarecimentos e novos documentos pelo recorrente, antes da sentença, não havendo razão para se aceitar no recurso peças que deveriam ter acompanhado a petição inicial das contas. Após o relatório preliminar, o candidato prestou informações e esclarecimentos, oportunidade na qual poderia ter apresentado a documentação faltante. Assim, a juntada tempestiva da nota fiscal de folhas 210, a juntada intempestiva da nota fiscal de folhas 210, por si só, é um vício insanável que compromete a confiabilidade das contas, levando à sua desaprovação, porque envolve a veracidade e a transparência da campanha eleitoral do recorrente. Ademais, há outras irregularidades que eu passo a indicá-las aqui, que são 3 irregularidades que estão descritas aqui em meu voto, e prossigo na análise do tema para, ao final, em harmonia com o parecer ministerial, negar provimento ao recurso. É como voto. Foi o voto do doutor Alberto Pompado. De acordo com o relator. Doutor Lídio Modesto. Acompanho. Doutor André Posetti. Acompanho o voto do eminente relator, senhor presidente. Embaixadora Maria Helena. Com o relator.
Conforme o resultado, o tribunal, por unanimidade, negou o provimento ao recurso, nos termos do voto do doutor relator, em consonância com o parecer ministerial. O 3 da pauta, o processo 94.146/2012, recurso eleitoral de prestação de conta, de candidato cargo vereador, Marcelândia, recorrente Maria das Graças de Lima Silva, doutor Pedro Francisco, também é um relator, com a palavra. Recurso eleitoral, conforme anunciado, a sentença desaprovou as contas de campanha da candidata, que alega, em síntese, que as irregularidades apontadas não comprometem a análise das contas prestadas e requer o provimento para que sejam aprovadas suas contas de campanha. A douta Procuradoria Regional Eleitoral opina pelo desprovimento do recurso. Esse é o relatório. Escolha o parecer. Mantenho o parecer. Mantido. A sentença não deve ser reformada. O relatório preliminar indica inconsistência entre as doações declaradas e as informações prestadas pelos doadores e que a recorrente arrecadou recursos sem emitir recibo eleitoral. Em sua defesa, a recorrente alega não possuir mais os recibos por já tê-los entregues à Justiça Federal e que a despesa confrontada foi realizada por comitê financeiro. Justiça Eleitoral, melhor dizendo, corrigindo o texto. Primeiramente, destaco que após a intimação para, em 72 horas, apresentar cumprimentação à prestação de contas, a recorrente somente se manifestou nos autos nos autos 17 dias depois do prazo concedido e não juntou qualquer documento apto a elidir as conclusões do relatório preliminar. E, como se sabe, no direito, alegar e não provar é o mesmo que não alegar. Desta forma, não há razão para reformar o julgado de primeiro grau. Ao contrário do que alegou a recorrente, os vícios detectados pelos relatórios técnicos não se tratam de mero formalismo. Tais inconsistências comprometem a aferição da lisura dos recursos geridos pela candidata durante o pleito eleitoral e conduz à desaprovação das contas. Nesse sentido, o artigo 4º da resolução que trata do tema é esclarecedor e não deixa mais de dúvida. Nesse caso, eu transcrevo aqui o texto e prossigo ao final acompanhando o parecer ministerial, negando provimento ao recurso eleitoral. Esse é o voto. O doutor Roberto Pampari. De acordo com o eminente relator. Doutor Lídio Modesto. Também acompanho o relator. Doutor André Posetti. Acompanho o voto do eminente relator, senhor presidente. Embaixador Maria Helena. Com o relator. Tribunal, por unanimidade, negou o provimento ao recurso, nos termos do voto do doutor relator, em consonância com o parecer ministerial. O 5 da pauta, o processo 11.788, e a apuração da eleição, totalização e proclamação das eleições gerais, referente ao segundo turno, a requerente assessoria da Corregedoria Regional Eleitoral. Embaixadora Maria Helena, relatora, com a palavra. Senhor presidente, eu vou disponibilizando aí já aos senhores o relatório e o registro dos dados que constam na ata, que precisa receber a apreciação deste pleno a efeitos de juntada no processo. Não há nenhum registro nesse processo das eleições que mereça qualquer anotação de preocupação na ata da última eleição. Portanto, eu estou à disposição e levo ao conhecimento dos senhores para apreciação a ata do segundo turno da eleição. Algum voto contrário à aprovação? São todos pela aprovação? De acordo, o Tribunal, por unanimidade, aprovou o relatório geral de apuração do segundo turno das eleições de 2014, lavrando-se a ata geral nos termos do voto da douta relatora, em consonância com o parecer ministerial. Eu até havia esquecido de pegar o parecer. Então, encerrado pauta para julgamento, deixo a palavra aberta para que o membro possa fazer uso
em prol da instituição. Então, não havendo nenhum pedido para manifestação, com os agradecimentos, declaro encerrada a sessão, renovando os cumprimentos aos eminentes pares, do procurador, meus servidores e assistência aqui presente, desejando a todos um bom final de tarde, bom final de semana. E declaro encerrada a sessão.